Como muitas mulheres, Simi não fez o que quis da vida, mas o que a vida fez dela. E Terra Úmida poderia ser mais uma entre tantas histórias de mulheres exemplos à nossa volta, não fosse pela narrativa tão singular, próxima e até mesmo poética da escritora amazonense Miriam Scott, que é a entrevistada de hoje do meu canal. Miriam, muito obrigada por ter aceito o meu convite de participar desse bate-papo. Obrigada a você pelo convite, é um prazer estar aqui no seu canal, que bom. E se você ainda não se inscreveu, aproveita, se inscreve aí no meu canal e compartilha esse vídeo. Miriam, eu posso dizer que existe a Miriam antes e depois de Terra Úmida? Pode e deve, eu acho, porque o Terra Úmida me provocou uma transformação enorme. Foi uma obra longa, né, que me demandou 3 anos de dedicação, e eu acho que por tudo aquilo que ela me fez pesquisar, me fez correr atrás em matéria de paisagem, em matéria de história, em matéria de relações familiares, acabou que eu mesma fui me transformando ao longo da escrita de Terra Úmida. Então, certamente eu hoje não sou a mesma Miriam lá de 2017, quando eu comecei a escrever. Ele traz questões muito fortes, né, relacionadas ao feminino, a questão da maternidade, né, essa questão psicológica. Como é que foi toda essa pesquisa para chegar aí nessa personagem tão forte que é a Simi, a protagonista, para quem ainda não leu? Olha, foi uma coisa que de início ela não foi intencional. Porque como Terra Úmida ele nasceu de um conto, no conto a Simi ainda não era muito essa personagem tão marcante. Na verdade, no conto, quem mais sobressai é o Abner, o filho. E a Simi ficou uma incógnita no conto. As pessoas que leem Terra Prometida, que faz parte de um e-book que eu tenho chamado Éden Tártaro, ao lerem, elas ficam curiosas pela Simi. Quem seria essa mulher? Então, ela fica muito no ar. Então, no Terra Úmida, houve a necessidade da construção da Simi. E, de início, eu me preocupei em fazer uma pesquisa. Como ela teria que sair de Tanger, de uma cidade do Marrocos, eu primeiro fui estudar a parte histórica mesmo, né? Como seria esse Marrocos naquela época, porque ela nasceu em 1870, 1870 e poucos, como seria o judaísmo por lá, como os povos, né, estavam crescendo culturalmente, porque saíram da Península Ibérica para ir para o Marrocos, então eu fui realmente começar pela parte histórica. A parte psicológica da Simi, ela veio dos entraves que começou, meio que o romance vai tomando conta da gente, sabe? E aí os entraves com Abner começaram a puxar essa mulher que eu me perguntava de onde ela era tão amarga, porque eu não sabia ainda dizer, né? Porque no conto ela já tinha ali uma amargura que a gente sentia e ficava se perguntando de onde vem essa raiva. E aí eu comecei a pensar nessa mulher que, de repente, lá no século XIX, extremamente enraizada nas suas tradições, na sua cultura judaica, não necessariamente podia estar feliz com essas escolhas que ela não fazia. Né? As mulheres não tinham escolha. Né? Eu pensei, bom, por que eu preciso contar a história de uma mulher que aceita normalmente a tradição? Será que não houve uma Simi? Será que todas as mulheres aceitaram as condições impostas pela religião, pelos pais, sem contestar? Então eu acho que a Simi nasceu dessa pergunta, né? Se seria possível haver alguém que não quisesse seguir exatamente o que mandava a religião, o pai, a mãe, enfim. E a narrativa é sensacional, né? O diário dela chega a ser poético, né? Nos prende, é aquela coisa que vai te capturando. Ela tinha um lado poeta dela, né? Que, assim, primeiro que eu acho que o diário foi o que a salvou, né? A escrita foi a salvação dela. A literatura te salvou? A literatura me salvou também. Então, eu acho que eu acabei doando essa minha característica para a Simi. Porque a literatura foi o meu resgate, né? Depois que eu me tornei mãe,
Eu não quis mais voltar a advogar, eu me perdi totalmente da advocacia, era uma coisa que eu não queria. E por causa também, né, de um blog, que não deixa de ser um diário eletrônico, onde eu escrevia minhas crônicas maternas e onde houve essa primeira identificação com outras mulheres, essa devolutiva de mulheres que se identificavam com os meus textos. Depois, a escrita de livros infantis, que a literatura, assim, nossa, virou o meu ideal de vida, né? Então, querendo ou não, eu emprestei para cima a questão de a escrita pode salvar alguém, né? Sim, e além disso, tem mais coisas que tem dela em você? O que você vê, assim, dessa personagem que te fascina? Na verdade, eu acho que eu tô em vários personagens, porque eu acho que a obra, assim, ela sempre vai carregar muito do escritor, não tem para onde a gente fugir. Por mais que a gente não se relacione diretamente, assim não sou eu, né? Mas é impossível dizer que a minha essência não está nela. Também está no Abner, também está no Judá, né? O Judá, que é o marido da Simi, ele carrega um pouco de mim, um pouco dessa praticidade dele, assim, de seguir os sonhos, era o que eu gostaria muitas vezes de fazer, eu tenho esses ímpetos, assim, então ele foi meio que também um pouco de mim. Então, não sei, eu acho que a Simi, eu quis representá-la, mas, acima de tudo, eu quis dizer para ela assim, olha, eu cheguei onde eu cheguei, eu consegui fazer o que eu queria, né? Assim, então, de presente para você, eu consegui dar tchau para aquilo que, teoricamente, eu deveria fazer, e eu escutei o que o meu coração me dizia e eu pude, né? Então, assim, você não pôde, mas eu consegui. E muitas não conseguiram, né? E como esse livro vem, como tem sido o feedback de outras mulheres ou outros leitores? Os homens têm lido. Pois é, que foi uma coisa que me espantou, viu? Assim, eu achei que Terra Úmida seria um livro muito lido pelas mulheres, acima de tudo, por causa da Simi. Mas eu acho que como ele tem um narrador homem, que é o Abner, muito forte, eu acho que os homens também se identificaram com o Abner, né? Porque o Abner é um cara que ele é carente, né? Ele é questionador. Ao mesmo tempo, ele também vai se realizar no lugar da mãe, né? Ele vai realizar o que a mãe não pôde realizar. E eu acho que relações familiares todo mundo passa. Não tem como, a gente se relaciona, né? Nós somos seres sociáveis. Então, é um livro que eu tenho recebido feedback tanto das mulheres quanto dos homens. Algumas pessoas ficam bem revoltadas com a Simi. Eu já recebi esse feedback de eu não aceito o que ela fez. Já recebi. Outros disseram, o Abner, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Então, assim, tem de tudo um pouco, sabe? Mas a grande maioria das mulheres se identifica com as queixas da Simi. Assim, a maioria eu recebo um feedback de identificação, de empatia mesmo, sabe? Mesmo com ela. De ter dito assim, você conseguiu uma personagem que representa o feminino, né? E todas essas questões dúbias que passam pela nossa cabeça, né? Que a gente fica com a culpa, né? Com as várias sensações em relação à maternidade, em relação a que caminho seguir na vida, se ouve o pai, se ouve a si mesma. Então, eu tenho recebido mais feedback positivo. Que coisa boa. E agora você também está lançando outro livro, né? Sim. Outro romance, vou até mostrar aqui os dois. Dá para ver aí, ó, tem o Terra Úmida e esse novo Quem Chamarei de Lá. Miriam, essa pandemia foi intensa, né? Você lançou tudo isso agora, né? Então, mas foi exatamente isso. 2020, a obrigação de ficar em casa me fez trabalhar enlouquecidamente. Eu trabalhei muito nessa pandemia, assim, porque até para ocupar a minha mente, além da casa, das crianças, da escola online das crianças, eu tomei um tempo para produzir. Então, como a gente não tinha muita alternativa, né? Eu pensei, vou me jogar no trabalho. E aí, calhou de estar ainda naqueles primeiros meses da pandemia, a gente ainda está com o período do edital aberto para o Terra Úmida, que era o Prêmio Literário Manaus 2020. Eu tinha até 1º ou 2 de maio para entregar o original e participar.
Então pegou o auge ali da pandemia. Então eu trabalhei muito de fevereiro até o último, eu entreguei assim no último dia o original. E o Quem Chamarei de Lá foi uma proposta que eu recebi no fim de 2019 da editora para transformar o e-book em livro físico, porque ele existia antes na Amazon, não existe mais porque foi comprado pela editora. E é um livro que eu tive que trabalhar nele novamente porque ele tinha uma pegada um pouco mais adulta. E a editora queria que ele fosse para as escolas do ensino médio. Então, eu tive que dar uma mexida no livro. Então, também me demandou uma dedicação grande. E, além disso, eu acabei me metendo no outro curso de escrita criativa de 3 meses. Eu sei que eu passei o ano inteiro trabalhando muito e fiz pré-projeto para entrar no mestrado. Então, 2020, assim, em matéria de produção, foi altíssima. Altíssima produção, né? Altíssima. Você está realmente uma das escritoras mais produtivas que eu vejo nesse período, assim. E desde 2014 não parou mais, né? Tem poesia também, Tem poesia. Você tem 2 livros, né? Tenho 2 livros publicados. Primeiro foi A Língua que Enlaça Também Fere, que foi de 2018, pela editora Patois, lá de São Paulo. E foi a minha estreia, assim, na poesia, e que nasceu muito dos vazios que a Cime me provocava. Né? A Língua que Enlaça Também Fere, ela é dos momentos em que eu não conseguia escrever o romance. Como é esse teu processo criativo? Como é que surge, assim? Você tem, claro, essa metódica, né? Essa disciplina. Tem. Né? Tem que ter, sabe? Assim, eu sou uma pessoa muito disciplinada e eu não acredito na inspiração. Você tem, né, as pessoas às vezes têm essa ideia de que o escritor é alguém que sente, né, vira uma inspiração, ele senta e sai. Infelizmente não acontece isso, não é bem assim que acontece. E eu gosto de escrever de manhã, assim, é um horário que as crianças estão na escola, a casa fica mais silenciosa, eu estou bem, né, descansada. Então, eu sei que tem muitas pessoas que funcionam na madrugada, mas por eu ter filhos pequenos, eu preciso acordar cedo. Sim. Então eu já aproveito para ser o meu momento de escrita, de estudo, de leitura, que demande mais da minha atenção. Eu prefiro que seja de manhã. Então eu tenho uma rotina de escrita quase que diária. Agora, por conta do mestrado, eu não tenho escrito tanto quanto eu gostaria, mas antes do mestrado, a minha manhã era dedicada à escrita. Agora, tem dias que a gente não tá na vibe do romance, assim, e eu me respeito muito. Se eu não estou bem para entrar naquele assunto, que é um assunto que me desgasta emocionalmente, eu me respeito, eu dou um tempo, eu me afasto, e aí eu vou para outras coisas. Então, aí eu escrevo um conto, eu escrevo a poesia, o Quem Chamarei de Lá, inclusive, como ele é muito contemporâneo e ele é muito jovial, ele também veio do Terra Úmida, assim, sabe? Porque o Terra Úmida, ele me demandou muito, emocionalmente, pesquisa. Então, ele me deixava exausta. Eu chegava esgotada em casa, sabe? Então, todas as outras escritas que foram acontecendo paralelas ao Terra Úmida era um descarrego, sabe? Assim, agora eu vou escrever para relaxar. Agora eu vou ler para relaxar, eu vou escutar uma música para relaxar. Então, por causa do Terra Úmida, surgiram várias outras obras. Então, surgiu Quem Chamarei de Lá, A Língua que Enlaça Também Fere, Mulheres Chovem, que foi o do ano passado. A Guernica Inacabada, que é um livro que eu ainda quero lançar. Então, eu fui escrevendo várias coisas paralelas ao Terra Úmida. Então, Terra Úmida foi até uma obra que se multiplicou, eu diria, em outros livros, em outras obras. E essa questão também do judaísmo em Terra Úmida, como é que foi para ti trabalhar isso? Bom, tudo começou no Terra Prometida, como eu te falei, que foi aquele conto lá do Éden Tártaro. Eu tinha uma ideia de escrever um livro de contos cronológico, em que a gente começasse por um período ali do áureo da borracha até os dias de hoje. E aí, quando eu decidi o tema, eu pensei, bom, eu vou resgatar minha própria família, minha ascendência, né? Então, meu bisavô saiu do Marrocos, saiu da cidade de Tanger para o Amazonas com a família dele. Ele tinha, à época, 13 anos.
depois justamente do Bar Mitzvah. E aí eu pensei, por que não, né, falar sobre ancestralidade. A cultura judaica é muito rica, né? A gente tem muitos rituais. E eu acho que isso é pouco explorado na literatura ainda. Eu falei, bom, vou começar por aí, né? E era um assunto que eu me sentia confortável para escrever, porque na época eu ainda estava começando a escrever livros para adultos. Eu estava saindo ali do mundo infantil. Então eu acho que, inclusive, fica essa dica para quem escreve. Eu acho que você tem que começar a escrever por aquilo que lhe é confortável, por aquilo que você tem segurança, né? Que eu acho que a escrita sai mais rápido. E foi o que aconteceu. E aí, quando eu fui transformar o Terra Prometida em Terra Úmida, aí eu vi o quanto eu precisava pesquisar. Porque, como seriam muito mais páginas, né? Eu precisava de fôlego para escrever, aí eu tive que mergulhar na história do ciclo da borracha, na história dos judeus marroquinos nessa travessia. E aí acabei indo ao Marrocos, eu cheguei aí a Tanger para visitar e ver como era essa cidade, como eram as medinas, os labirintos, os mercados. Então, acho que é por isso que ele demorou todo esse tempo, porque foram muitas viagens. E em relação à tua relação com o interior, com a Amazônia, porque a gente percebe uma descrição muito fiel, né? Muito linda das nossas paisagens, né? Eu acho que foi uma das excelentes transformações que o Terra Úmida me provocou, foi eu voltar os olhos para a nossa paisagem. Né? Porque eu sempre fui muito urbana, sabe? Eu não vou mentir, eu não sou uma pessoa de me esconder no sítio, de gostar de estar nesse local muito calmo, melancólico, até porque eu sou uma pessoa melancólica, então isso me traz muita melancolia. Então eu me afasto um pouco do que me deprime. Então eu não tive assim, uma relação muito grande com a paisagem amazônica sempre, sabe? Porque realmente você percebe que... Mas meu pai sempre teve, porque o papai é engenheiro civil e percorreu todos os interiores do Amazonas, então sempre ouvi muitas histórias, né? Mas por causa do Terra Úmida, eu me obriguei a me voltar para a paisagem, a visitar lugares, a fazer pequenas viagens e redescobrir, né, a beleza natural que a gente tem. Então eu comecei a fazer passeios de barco que eu não fazia há anos, sabe? Então, assim, coisa que todo mundo... Eu ficava vendo nos fins de semana as pessoas indo para flutuantes, e eu nunca fazia. Então, o Terra Úmida resgatou uma amazônida escondida aqui. E hoje eu estou super apegada, tanto que me mudei e agora eu tenho uma reserva atrás do meu prédio, que eu fico olhando para ela todos os dias. Então, querendo ou não... Foi um resgate dessa floresta, dessa paisagem, dessas águas do rio, né, do Rio Negro, que é apaixonante mesmo, do pôr do sol da CIMI. Eu fiquei muito apaixonada pelo pôr do sol, eu nem tinha tanto fascínio pelo pôr do sol, mas a CIMI me fez também gostar mais do pôr do sol. Enfim, acho que Terra Úmida me transformou em vários sentidos. Realmente, é uma obra apaixonante, eu recomendo. E Miriam, como estão teus projetos agora? Olha, eu agora estou bem mergulhada no mestrado. O meu mestrado é em literatura e crítica literária. É algo que eu queria fazer há muito tempo, porque eu gosto de me profissionalizar, sabe, naquilo que eu me proponho a fazer. E chegou um momento em que eu sentia falta da teoria. Né? Por mais que a escrita literária seja muito diferente do estudo literário, eles se complementam. E chegou um momento em que eu queria saber mais e entender a teoria, a crítica, por que a gente recebe determinada crítica sobre o que a gente escreve, como é feito isso. Legal. Então isso me interessava muito. E aí foi quando, no ano passado, né, já que estávamos em pandemia e eu podia fazer vários projetos online, a PUC de São Paulo, pela primeira vez, por causa da pandemia, abriu a oportunidade para as pessoas fora de São Paulo se inscreverem e frequentarem um curso online. E aí eu falei, por que não? Né? Vou tentar a minha vaga. E agora? Deu super certo, né? E aí eu me inscrevi, fiz um pré-projeto, não tinha a menor ideia de como fazer um pré-projeto.
Inclusive conversei com o professor Tenório Teles, que é uma pessoa muito querida. Sim. E que me ajudou e disse, vá lá, porque ele é doutorando da PUC. Sim. Ele disse, vá lá, que você vai conseguir. Deu certo, o projeto passou, hoje já estou no segundo período, então estou assim, bem para o mestrado. Mas eu quero muito ainda lançar um ensaio, quero sair um pouco do romance, quero ir para o ensaio. E pretendo lançar o Guernica Inacabada, que eu acho que é uma novela muito interessante, que também tem muito da paisagem, porque o protagonista nasceu em Iranduba, é um artista plástico que vai estudar em São Paulo. Legal. E aí a gente vai ficar nessa coisa desses choques culturais do Sudeste com o Norte. E então é um livro que também teve uma boa receptividade lá na Amazon, né? E isso me deu coragem para querer publicá-lo. Aí eu já tirei ele da Amazon para poder me dedicar a ele com calma e transformá-lo em livro também. Miriam, eu agradeço imensamente pelo teu tempo, tua disponibilidade de estar aqui. E eu queria que tu lesse um pedacinho, um trechinho, pode ser? Pode, pra se gente você encerrar. Quiser escolher, se tiver um trecho que você goste muito. Você quer escolher ou eu escolho? Você pode escolher. Eu gosto daquele poema da Simi, mas também pode ser qualquer trecho que você ache legal. E quem ainda não se inscreveu, eu convido você a se inscrever no canal, curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Essa é a Miriam Scott, escritora amazonense, que acaba de lançar o romance Terra Úmida. Bom, nossa, é até difícil, né? Porque a Simi, ela é muito intensa. E quem for ler o romance vai ver que ela vai amadurecendo de acordo com os anos que vão passando da escrita dela, né? Então, no início ela é muito jovem, ela começa a escrever com 17 anos. E eu acho interessante o quanto ela, às vezes, vai até se tornando uma pessoa resiliente, né? Era o que tinha para acontecer, é isso que eu vou viver. Então, eu vou escolher aqui aleatoriamente, ela já mais velha, é um 5 de maio, e ela diz assim: casa cheia, enche meu peito de alegria, cozinho, rezo, asso pães, limpo, amo, dou-me com paixão, e não sinto cansaço ou dores, mas quando saem, deixam-me vazia, não ocupo os espaços se estou sozinha, também não sei se chamo de lar essa caixa desprovida de gente. Então, assim, eu acho que é uma das passagens que ela deixa muito a gente reflexiva nesse lugar do silêncio, do vazio, né, dessa inquietude que às vezes a gente sente quando a casa realmente fica vazia, sem o barulho das crianças. Quem somos, né? Eu acho que a grande questão é quem a gente é quando não está com os filhos, quem somos quando não somos essa pessoa do lar, né, administrando tudo, e sendo esposa, e sendo mãe. E eu acho que, assim, às vezes se assustava, ela ficava meio perdida com ela mesma, né? E essa questão, né, de estar consigo mesma, de estar na solidão, ela experimenta muito essa solidão, né? No livro. É um livro que realmente, nesse período, ele foi uma companhia muito boa para mim. Eu recomendo aí, quem ainda não leu, o romance Terra Úmida está disponível. Vocês sigam também a Miriam Scott no Instagram. Miriam Scott _. O meu livro pode ser encontrado no site da Penalux, que é a editora, no site da Estante Virtual, também da Amazon.com.br, e eu ainda tenho uns 10 livros aqui para autografar, que eu tenho deixado, para quem é de Manaus, na guarita do meu prédio. Tem um monte de gente vindo buscar, mas se não for de Manaus, eu tenho encaminhado para os Correios, e todo mundo tem recebido até hoje, está tudo certo. Perfeito, obrigada, Miriam. É isso, continue seguindo o canal para mais vídeos a cada quinzena, vídeos novos aqui. Muito obrigada.